Olá, sejam muito bem-vindos à continuidade do estudo sobre a Bíblia da Comunidade Batista Oceânica do Leblon. Hoje é a nossa terceira aula. Se você ainda não assistiu a primeira e a segunda, estão disponíveis aqui no canal. Hoje nós estudaremos basicamente sobre como melhor interpretar a Bíblia, quais algumas das regras que nós podemos aplicar para interpretar a Bíblia. E também falaremos um pouquinho da importância de guardar a palavra de Deus em nossos corações. Mas antes de falar propriamente das regras de interpretação, vamos meditar sobre alguns pontos. Com que frequência você tem lido a Bíblia? Nós sabemos que o nosso corpo físico, ele precisa de um alimento diário, Precisamos de água, precisamos de alimento, e a nossa vida espiritual, Ela também precisa de um alimento espiritual para crescer, e esse alimento é a palavra de Deus, E em Deuteronômio 17:19 fala: o rei terá esse livro consigo e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Então, ele estava vendo a importância. Se ele quisesse guardar, seguir, cumprir, ele precisava ler da lei todos os dias, Então, é um alimento diário, E como você tem lido a Bíblia? Você tem lido ela em partes ou ela como um todo, O teu objetivo é ler a Bíblia inteira, Já tem lido ela inteira? Provavelmente sim, Mas às vezes as pessoas falam assim: não, eu só leio alguns textos, os mais fáceis, ou só leio o Novo Testamento. Mas é a palavra de Deus, É importante a gente conhecê-la por inteiro, conhecer a revelação de Deus de forma completa, E você tem entendido? Às vezes a gente lê e não entende, tem certos textos mais difíceis de entender, e é por isso que a gente vai dar algumas regras para melhor interpretar, para melhor entender, E você tem meditado na palavra de Deus, Além de ler, tentar compreender, meditar. O salmista, e Josué também fala: nela medito de dia e de noite. Então é a gente tentar tirar o máximo de proveito dela para nós, para que nós possamos ter uma transformação, para que nós possamos ter um crescimento, mas que também nós possamos estar mais aptos, mais preparados para falar da palavra de Deus, E a palavra tem sido guardada em nossos corações. O que significa guardar a palavra em nossos corações? Depois a gente vai ver mais adiante. Então agora vamos ver as principais regras, São muitas, mas eu escolhi algumas que eu considerei principais, De como a Bíblia deve ser interpretada, Porque nós precisamos entender, analisar a real intenção do autor, do texto, ver o que Deus pretendia comunicar quando o texto original foi escrito, Então, aqui a gente vai ver algumas regras que vão nos ajudar a compreender, e depois a gente vai pegar um exemplo para interpretar. Um exemplo um pouquinho mais difícil, que às vezes gera dúvidas, a gente vai pegar um exemplo para aplicar na prática, Então vamos às principais regras para melhor interpretar a Bíblia, A Bíblia é a sua melhor intérprete. Então a gente pode usar um texto para interpretar outro texto, para melhor entender o outro texto, ou uma passagem mais fácil e interpretar uma passagem mais difícil. E o Antigo Testamento, ele é interpretado à luz do Novo Testamento, Porque a gente sabe que Jesus, ele disse assim: não pense que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, mas para cumprir. E aí vamos ver um texto, lá no Novo Testamento que explica isso, que está em Hebreus 10, de 8 a 10, Que no Antigo Testamento existia o sacrifício de animais, Então existiam as leis lá, e eles tinham que sacrificar animais, fazer outros sacrifícios para a remissão dos pecados, E aí chega Jesus como sacrifício único,
como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então lá em Hebreus está explicando, depois de dizer, como acima, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Num segundo momento acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Então este texto aqui, ele está falando que Jesus, ele veio como uma oferta, de uma vez por todas, né? E ele fala também aqui, ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. Então aqui o Novo Testamento, ele está dizendo, não precisa mais fazer sacrifício de animais, né? Então nesse sentido, que a luz, que o Velho Testamento deve ser interpretado à luz do Novo Testamento. Outra regra, o sentido literal ou natural, ele deve ser preferido ao figurado. Então, quando a gente está lendo o texto, né, se o texto tiver um sentido literal, as palavras significam o que está escrito, literalmente, né? Então, esse deve ser a nossa preferência. Mas, às vezes, o texto vem com sentido figurado. E aí, a gente tem que entender da forma figurada, mas, primeiramente, a gente tenta entender no sentido natural, né? Então, vamos a um exemplo de sentido figurado. Lá em João 10, 9, né, Jesus falou assim, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. E Jesus, a gente sabe que ele não é uma porta de metal ou uma porta de madeira. Aqui está significando que Jesus é aquele que possibilita a nossa entrada ao céu. Um outro exemplo é no Salmo 91, né, que Deus fala sobre as asas, né, que ele nos esconde sobre as asas. Deus não tem asa, não tem pena, né? Mas ele está dizendo assim, eu te protejo, assim como uma galinha, por exemplo, com seus pintinhos, coloca lá debaixo das asas. É assim que Deus nos protege. Então é no sentido da proteção, né? Então aqui são dois exemplos de linguagem figurada, né? Outra regra, todo texto deve ser entendido à luz do seu contexto. E aí nós temos duas situações de contexto. Um é o contexto histórico, né, que inclui o conhecimento da cultura da época, da economia, geografia, clima, os princípios morais, éticos, sociais, né, a vida familiar que eles levavam, às vezes até o costume de uma determinada cidade, de uma determinada região, né? Então, às vezes a palavra foi escrita naquele momento, voltado para aquela situação. Então, ali a gente tem que entender que naquele momento aquela palavra foi escrita neste contexto, tá? E o outro contexto é o contexto literário. O que significa isso? É a gente pegar uma parte da palavra de Deus e aí a gente olhar dentro do contexto literário, do que está escrito antes, o que está escrito depois, o que efetivamente aquilo significa, né? Que muitas vezes as pessoas pegam uma parte da Bíblia e, por exemplo, tudo posso naquele que me fortalece. Se a gente vai ver o que vem antes, a gente vai entender o que significa. E as pessoas às vezes usam de uma forma, assim, para tudo que é coisa, falam isso, né? Então é importante, é fundamental a gente entender também esse contexto literário. E ainda, a Bíblia, ela precisa ser interpretada no todo e não se criar conclusões isoladas, baseadas em único texto, em única hipótese, né? Então a gente tem que ver ela no todo, né? Como 2 Pedro 1,20 diz, primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal.
E a outra parte fundamental para a gente entender o que está na Bíblia, para a gente interpretar corretamente, né? É a dependência e a iluminação do Espírito Santo, né? Para nos dar uma revelação daquilo que Deus quer nos mostrar, direção, discernimento da palavra, né? O que o Senhor quis dizer com aquela palavra naquela época. E ainda Ele vai nos ajudar. O que o Senhor pode falar conosco hoje, o que o Senhor pode trabalhar em nós hoje, o que o Senhor pode usar essa palavra para trabalhar através de nós. Então, quando a gente tem a ajuda do Espírito Santo, né, a gente pedindo a iluminação dele, por isso que é importante quando a gente vai estudar a Bíblia, quando a gente vai ler a Bíblia, Espírito Santo, esclareça para mim, traga a luz aqui para que eu entenda segundo o que foi escrito, segundo a vontade do Senhor para minha vida também, né? Como está em João 14, 26, o Espírito Santo ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que lhes disse. Então é o Espírito Santo, ele inclusive vai nos ajudar a guardar no nosso coração também, né? Então ele é o nosso ajudador. Ele mora conosco, né? Ele habita em nós, então a gente tem Ele conosco, então a gente pode pedir a ajuda dele para melhor interpretação da palavra de Deus. E agora nós vamos pegar um exemplo na prática, né? De um exemplo que às vezes causa alguma confusão na interpretação, talvez não dentro dos cristãos, mas fora, né? E é importante também nós, como os cristãos, conhecer isso, porque se alguém nos questionar, a gente tem a resposta também. E esse exemplo está em 1 Samuel 28, quando Saul consultou um médium e pediu que fizesse o espírito de Samuel subir. Então, aqui Saul se aconselhava sempre com o profeta Samuel. E aí, certo momento, o profeta Samuel morreu, né? E aí, ele não conseguiu mais alguém para ajudá-lo, a gente vai entender melhor já já, e aí ele recorre a médiuns, né? Então, nós vamos ler alguns versos, mas se você tiver a oportunidade de ler o texto inteiro, é melhor, tá? Verso 6. Saul consultou o Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. 7. Então Saul disse aos seus servos: procurem uma mulher que seja médium, para que eu me encontre com ela e a consulte. 8. Peço que você adivinhe para mim pela necromância e me faça subir aquele que eu disser. Era Saul falando isso. Então a mulher perguntou: quem você quer que eu faça subir? Ele respondeu: Samuel. Agora nós vamos para o verso 13, quando a médium já estaria chamando Samuel. Mas o rei disse à mulher: não tenha medo, o que você está vendo? A mulher respondeu a Saul: vejo um Deus subindo da terra. Verso 14. Ele perguntou: como é a sua figura? Ela respondeu: vem subindo um ancião e está enrolado numa capa. Então Saul entendeu que se tratava de Samuel. Ele se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. Então aqui nós vamos, primeiramente, né, nós vamos aplicar dois daqueles recursos de interpretação, né? Que a Bíblia é a sua melhor intérprete e o contexto literário. Agora nós vamos primeiro no contexto literário. Vamos ver o que os textos falavam antes e depois desse texto também, tá? Então, no 1 Samuel 15, 23, né, Saul já havia sido rejeitado por Deus, porque Saul já tinha desobedecido a Deus. Ele não esperou o momento de Deus. E aí o próprio profeta Samuel foi até ele dizendo assim: o Senhor te rejeitou. Então ali o rei Saul havia perdido a comunhão com Deus, né? Deus deixou de responder desde aquele momento. Aí agora no capítulo 28, verso 6, o Senhor não estava respondendo a Saul nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas.
Se o Senhor não respondeu a ele, tinha algum motivo, né? Então ele, na ausência da resposta do Senhor, ele recorreu a outro recurso, né? E ainda no verso 14, né, que fala assim: então Saul entendeu que se tratava de Samuel. Percebem? Ele entendeu, ele deduziu, ele interpretou da maneira dele. Uma pessoa que já estava afastada de Deus, né? Já tinha sido rejeitada por Deus, né? Então ele interpretou com base no que a médium descreveu, né? Vejo um Deus subindo da terra, um ancião enrolado numa capa. Porque o rei Saul não via nada. A médium descreveu o que supostamente ela estava vendo, né? E aí ele entendeu que se tratava do rei Saul. Mas entender não é uma convicção, não é uma verdade, né? E agora vamos ver o que a palavra fala, aquilo que a gente viu, né? A Bíblia é sua melhor intérprete. Vamos ver o que a palavra fala sobre invocar espíritos de mortos e médiuns, né? Então, Deuteronômio 18, de 10 a 11. Não deixe que no meio do povo haja adivinhos ou pessoas que tiram sortes. Não tolerem feiticeiros, nem quem faz despachos, nem os que invocam os espíritos dos mortos. Então aqui é claro, o Senhor não tolera aqueles que invocam os espíritos dos mortos, né? E depois ainda em Isaías 8, 19 e 20. Quando disserem a vocês, consultem médios e os adivinhos que sussurram e murmuram, será que um povo não deveria consultar o seu Deus? Então aqui a pergunta é, quando forem buscar médios ou adivinhos, será que o povo de Deus não deveria consultar a Deus? Né? E o profeta estava esperando um sim, né? E depois ele fala assim, a favor dos vivos se consultarão os mortos? Né? É uma pergunta que ele fez, e neste caso esperando, não, claro que não, né? E aí depois ele responde, a lei, é um acraseado aqui, a lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Então, é através da palavra, é através do Senhor, é na busca do Senhor, né? Às vezes o Senhor pode demorar para responder, mas não é o momento de buscar outras alternativas, né? E aqui, mais uma vez, a palavra era clara, falando em médiuns, né? E ainda em 1 Crônicas 10, de 13 a 14. Aqui explica exatamente aquele texto, né? Que nós acabamos de ler. Assim, Saul morreu por causa da transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não tinha guardado, e também porque consultou uma médium e não o Senhor, e por isso o matou e transferiu o reino a Davi. Então aqui está dizendo assim, olha, por causa disso que ele consultou o médium e não o Senhor, né? Ao invés de consultar o Senhor, né? Então ele morreu, né? E aí o reinado passou para o rei Davi, né? Então aqui explica tudo. Então como é que a palavra, a gente sabe que a palavra não se contradiz, né? Mas agora a gente pode dizer assim, tá bom, no Velho Testamento tá isso, e no Novo? O que tem alguma coisa a respeito no Novo Testamento, né? Então vamos lá na parábola do rico e do Lázaro, em Lucas 16, de 19 a 31. No verso 26 fala, e, além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui para vocês não podem, nem os de lá para cá. A gente sabe que Lázaro foi para o seio de Abraão, né? E o rico foi para o inferno mesmo, né? Na tormenta eterna, né? Então ele fala assim, de um lado para o outro não tem comunicação. A escolha tem que ser feita antes, né? Aí o rico ficou desesperado e falou para Abraão, manda alguém lá avisar, né? Manda Lázaro lá avisar, os meus irmãos, eu tenho ainda 5 irmãos,
E aí vamos ver no verso 31 a resposta. Se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Então aqui, o que representa Moisés e os profetas? Representa a palavra de Deus. Se eles não ouvirem o que os profetas falaram, o que a palavra de Deus fala, também não ouvirão, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Ele não fala, mesmo que invoque algum morto, né? Então, e a gente sabe que a ressurreição, ela vai existir, né? Inclusive tem uma aula lá de 1 Coríntios 15 aqui no canal que você pode ver sobre a ressurreição no dia do Senhor, né? E também a gente sabe que em Hebreus 9:27 fala: cada pessoa tem de morrer uma só vez e depois ser julgada por Deus. Então aqui a gente vê que não tem como, ele não deu uma margem para que se possa invocar, né? E agora ainda a gente vai ver assim, tá bom, mas então o que é isso? Aquela conversa, aquele diálogo que ocorreu lá, né? A maioria dos estudiosos entendem que foi um espírito enganador, né? Mas aí talvez você fale assim, mas aonde tem na Bíblia alguma coisa nesse sentido? Vamos ver no Novo Testamento um texto que fala de algo, de um espírito mau, que está em Atos 16, 16 a 18, né? Fala assim, essa moça estava dominada por um espírito mau, que adivinhava o futuro, gritando assim, estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. Ela fez isso durante muitos dias e aborreceu a Paulo, porque Paulo estava pregando ali. E ela ficava ali atrapalhando a pregação. Aí Paulo teve o discernimento que se tratava de um espírito mau, tá? Aí o que Paulo fez? Ele ordenou o espírito, pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia dessa moça. E no mesmo instante o espírito saiu. Então aqui no Novo Testamento a gente percebe que existem espíritos maus ou enganadores ou algo parecido. Então a gente deve buscar as coisas de Deus na palavra, na comunhão com Deus, na oração, né? E a gente sabe que Deus vai revelar. E tem dias que Deus demora. E aí Ele quer testar a nossa paciência, a nossa perseverança. Mas é assim que Ele espera de nós. É isso que Ele espera de nós, né? E agora vamos falar um pouquinho da importância de guardar a palavra no nosso coração, né? O que Deus espera é que a gente guarde a palavra no nosso coração. Mas o que tem isso a ver? Qual a profundidade, qual a diferença disso, né? E esse verso está no Salmo 119, 11. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E tem outros versos que falam também da importância de guardar a palavra no coração, né? Ela vai mostrar o caminho, ela nos dá sabedoria. São tantas coisas que muitas delas a gente vai estudar mais à frente. Mas agora eu queria que a gente parasse um pouquinho para pensar, né? Na evolução entre o ler até guardar a palavra no coração, né? Então, a gente lendo a Bíblia e conhecendo a palavra é o suficiente? A gente sabe que é fundamental, mas é o suficiente, né? Porque tem muitas pessoas que leem como um livro, como um conhecimento, às vezes até buscando uma ajuda, porque a Bíblia tem passagens que nos ensinam até para a vida secular, né? Então, assim, ler e conhecer talvez não seja suficiente, né? E aí, entender e interpretar, que seria um passo mais profundo, né? Poxa, mas se eu ler, interpretar, entender tudo que está lá é suficiente? Aí a gente vai pensar lá Jesus no deserto, sendo tentado por Satanás. Satanás, ele conhecia, ele sabia interpretar a palavra, né? Então a gente percebe que é fundamental a gente ler, a gente interpretar, a gente memorizar também. Que tem gente que tem facilidade, isso é uma benção, né?
de saber os versículos, de conhecer bem a palavra e guardar na memória. Mas aí quando a gente vai ver assim, é suficiente? Aí a gente vai ver assim, bem, vamos ver lá, Satanás sabia? Sabia, porque naquela época não tinha um livro lá, uma Bíblia, para ele vai ver, deixa eu ver o que está escrito aqui na palavra. Não, ele chegou lá e falou, né? Então a gente vê que memorizar é muito bom, é importante, nos ajuda muito. Meditar também. Meditar já é aquela coisa assim, eu li, compreendi, agora eu vou meditar. Eu vou ver o que aquilo quer me ensinar, o que aquilo pode fazer com que eu possa usar essa palavra para outras pessoas, como ela pode ser útil para a minha transformação, para a transformação de outras pessoas, como eu posso usar essa palavra na oração durante a meditação. Às vezes Deus não leva a gente a orar em cima daquela palavra, né? Então a meditação é fundamental, por isso que o salmista e Josué falaram, nela medito dia e noite. Então é o tempo todo, tá? Com aquela palavra. Às vezes não é nem a quantidade que a gente vai ler. É importante a gente conhecer a Bíblia toda, mas às vezes é a qualidade daquele texto, é a internalização, é a gente receber no coração, né? E aí é que a gente consegue guardar essa palavra no coração, né? E quando a gente consegue guardar a palavra no coração, é uma coisa muito mais profunda. É a gente internalizar aquilo como uma verdade para as nossas vidas, sabe? É ter mais intimidade com Deus, é a edificação nossa e usar também para a edificação do próximo, das pessoas. É a obediência, ela nos ajuda a obedecer, ajuda na evangelização. Que às vezes você vai querer falar do evangelho para alguém, querer falar de Cristo para alguém, e você, gente, não veio aquela palavra, eu esqueci. Então ajuda muito, né? E sempre, sempre, sempre com a ajuda do Espírito Santo, porque Ele que vai revelar qual palavra. É como se a gente tivesse aqui dentro da gente um estoque, né? Uma disponibilidade da palavra, né? E aí Deus vai fazer assim, agora fala essa, Ele vai trazer a memória, né? Mas não é que essa palavra esteja só na memória, elas têm que estar mais profunda no coração, né? E a gente sabe que também nós podemos renovar a nossa mente, transformar a nossa mente, como está em Romanos 12:2, né? Bem, em resumo, né? A gente poderia dizer que a palavra guardada no coração é aquela que está pronto para agir, tanto para nós como para os demais, né? Em nós e através de nós. E agora nós vamos ver um exemplo, né? De alguém que efetivamente guardou a palavra no coração, e alguém que conhecia a palavra, mas que não estava totalmente gravada no coração. Então aqui são 3 personagens, né? Jesus no deserto, né? Eva e Satanás. Então a gente vai começar analisando o caso de Eva, né? Então a serpente aqui representada por Satanás perguntou a Eva, é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Aí Eva conhecia a palavra, tá? E respondeu, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Né? Eva conhecia, mas a serpente, na sua astúcia, ela percebeu assim, não, Eva conhece a palavra, então deixa eu jogar mais pesado. E o que a serpente falou? É claro que vocês não morrerão. Então ela vem com uma proposta. Aí Eva deve ter se sentido assim, deve ser, né? E é engraçado aqui também no início, né? Satanás falou assim, nenhuma da árvore do jardim. Na verdade era uma. Ele troca uma palavrinha, né? Para confundir as mentes. Então quando a gente tem a palavra no nosso coração, a gente não se deixa confundir facilmente, né? E é isso que a gente tem que ter, essa palavra, né? Na nossa vida. Agora vamos ver Jesus, né? O tentador falou assim, se você é o Filho de Deus,
mande que estas pedras se transformem em pães. A gente sabe que Jesus estava no deserto, 40 dias, com fome. E a gente sabe que ele teria o poder, que mais tarde ele transformou água em vinho. Então ele poderia também transformar pedra em pães. Mas a resposta de Jesus, né? Ele convicto, claro, ele era Jesus, mas ele é um exemplo para nós, né? A resposta dele foi: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É isso que Jesus nos ensina. Essa palavra estava lá em Deuteronômio 8, né? E Jesus veio aqui e falou a palavra. Ele venceu Satanás pela palavra, mas ele deu um exemplo de como é importante essa palavra estar guardada, com convicção, para que a gente vença os desafios do dia a dia, para que a gente não seja enganado, né? Então vamos orar. Deus Pai querido, Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, pelos ensinamentos, pela disponibilidade que nós temos da tua palavra, Pai. Nós sabemos que a tua palavra está disponível para nós, Senhor, que nós possamos cada dia ter mais fome e sede da tua palavra, compreensão, Senhor, que nós possamos meditar nela, que o Senhor venha nos ensinar a cada dia através da tua palavra, Senhor, que nós possamos, Pai, sermos instrumentos também que leve essa palavra, mas Senhor, ensina-nos a guardá-la no coração, que o Espírito Santo de Deus possa a cada dia nos ajudar, não só a revelar, mas revelar ela para as nossas vidas, Pai, e revelar ela para que nós possamos ser multiplicadores da palavra, Pai. É isso que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém.